Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus. Abram por favor as vossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 28. Quantos irmãos localizam o referido livro e o respectivo texto, eu quero mais uma vez agradecer-vos pela receptividade, a calorosa saudação de bem-vindo, e agradecer-vos também pelo cuidado, pelo carinho, pela atenção, pelo amor, pelo desvelo que os irmãos estão nos dispensando nesses dias em que aqui estamos. Que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um de vós. Eu só posso dizer no momento que está em Lucas capítulo 14, versículo 14. Ele não tem com que te recompensar, mas recompensado serás um dia na ressurreição dos justos. Estou dizendo isto porque estou inserido literalmente em Romanos capítulo 1, versículo 14, a parte A. Sou devedor, sinto-me devedor desta igreja e deste ministério, amém? Deus abençoe ao evangelista irmão Valmir, que cordialmente disponibilizou-se a conduzir-nos até aqui. Deus abençoe o presbítero Denner, Deus abençoe o Júnior, aos irmãos do São Cristóvão que estão aqui presentes. E eu estou muito feliz por rever o pastor Edivaldo, a quem eu não vi há muito tempo. Deus abençoe, meu querido. Você mora no meu coração e não paga IPTU nem aluguel. E também o Nascimento. Deus te abençoe, amado. Amém. O Nascimento eu conheço há quase 200 anos, irmãos. Amém. Jesus está aqui. E nós já sentimos a sua presença. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 28. Os que acharam, os que localizaram bondosamente, confirme dizendo: eu achei. Se você ainda não achou, é o 5º livro da Bíblia Sagrada. É só contar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ou se você preferir fazer como faz o diácono Samuel, filho do evangelista Valmir, é só contar em hebraico, Sefer. Sefer em hebraico é livro, tá? Aí é só contar. Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Vaikra, Sefer Bemidbar. E logo após você irá localizar o Sefer Devarim, o livro de Deuteronômio. Localizando o livro, capítulo de número 28. E vamos ler a partir do versículo 1. Dize-nos assim a palavra do Senhor nosso Deus. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos.
e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E você diz amém. Levante a mão direita aos céus. Deixa a tua Bíblia aberta, por favor. É o único pedido que eu vou fazer aqui esta noite. Levante a mão direita aos céus e repita após mim, se possível, dizendo: Senhor Jesus, que a tua palavra seja profecia para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Repita dizendo ainda: fala comigo, Jesus. Amém. Por que estou pedindo para você deixar a Bíblia aberta? Porque eu acredito que nós devemos ter a mesma disponibilidade dos bereanos. Atos capítulo 17, versículo 11 nos diz que os de Bereia, de bom grado, receberam a palavra, mas antes eles foram muito mais nobres do que os irmãos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, porém todos os dias examinavam as Escrituras para terem certeza se estas coisas eram realmente assim. Amém? Reiterando o que o pastor presidente disse, nós devemos atentarmos para o que a palavra nos diz, nos ensina e nos direciona. Amém, queridos? Amados, o texto bíblico que ora acabamos de ler, ele está inserido ou faz parte da sexta aliança mencionada nas Sagradas Escrituras, chamada de aliança palestiniana. Ao todos nós sabemos que existem 8 alianças citadas ou mencionadas na Bíblia Sagrada: a aliança edênica, a adâmica, a noética, a abraâmica, a mosaica, a palestiniana, a davídica e aquela que nós chamamos de nova aliança, estabelecida entre Deus e a igreja através do sacrifício de Cristo no Calvário. E todos sabemos que uma aliança, ela é formulada com as partes envolvidas comprometendo-se em obedecer o que ali está sendo ora estabelecido. E é interessante analisarmos que todas as alianças estabelecidas por Deus, seja com um homem, com uma família, com uma nação ou com a humanidade como um todo, elas estão fundamentadas ou se fundamentam sobre o mesmo princípio, que é o princípio da fidelidade. Repita após mim, diga: princípio da fidelidade. Não, eu não ouvi, queridos. Eu sei que você está aí com a máscara, mas prepara aí o diafragma e fala um pouquinho mais alto. Diga: princípio da fidelidade. Para você não esquecer, diga mais uma vez: princípio da fidelidade. Exatamente todas as alianças mencionadas nas Sagradas Escrituras, elas fundamentam-se neste princípio, que é o princípio da fidelidade. E qual é a mensagem que o princípio da fidelidade nos transmite? O princípio da fidelidade nos diz que Deus só pode nos colocar sobre o muito a partir do momento em que tornarmos-nos fiéis no pouco. E o próprio Jesus diz isso no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 16 e versículo 10, quando ele assevera dizendo
que quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, mas quem é injusto no mínimo também será injusto no muito. Mas para aqueles que são fiéis no pouco, há uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 25 e versículo 21, quando ele diz: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Eu sei que você não pode tocar em ninguém, mas se você puder, aponta o dedo indicador, que é o dedo de profeta, para quem está do seu lado, e diga: quer que Deus te coloque sobre o muito? Eu vou repetir mais uma vez, diga: quer que Deus te coloque sobre o muito? Diga a ele, diga a ela: comece sendo fiel no pouco. Diga mais uma vez: comece sendo fiel no pouco, que com certeza o muito Deus já preparou para a sua vida. O princípio da fidelidade nos ensina isto, que Deus só irá nos colocar sobre o muito a partir do momento em que tornarmos-nos fiéis no pouco. E para exemplificar o que é fidelidade na Bíblia Sagrada, eu quero aqui citar como exemplo algo que ainda em nossos dias causa um certo frenesi, um certo questionamento. E alguém veio me dizer esses dias o seguinte, que o que aqui vou dizer é algo que está no Antigo Testamento, e que o Antigo Testamento foi abolido. Eu disse: então, querido, temos pelo menos dois problemas muito sérios, porque a criação do Estado moderno de Israel é profetizada em Isaías capítulo 66 e versículo 8. Se o Velho Testamento foi anulado, então nós temos que anular a existência da nação de Israel também. Uma outra coisa que me causa maior preocupação ainda é que a Bíblia afirma 1845 vezes que Jesus irá voltar. Destas, apenas 318 referências encontram-se no Novo Testamento. 1527 referências estão no Antigo Testamento. Temos aí um problema muito sério então. Mas, como eu acredito que nós que estamos aqui não cremos na Bíblia Sagrada apenas em parte, cremos na sua totalidade, porque ela é a palavra do Senhor nosso Deus. Eu acredito que nós vamos partilhar, refletir, meditar aqui esta noite, será de edificação para as nossas vidas, amém? Um exemplo de fidelidade, por favor não se zangue comigo, dízimo. Um exemplo de fidelidade, dízimo. Qual é a história do dízimo na Bíblia Sagrada? Vou sintetizar a história do dízimo na Bíblia. A história do dízimo é esta: o dízimo ele inicia-se com Abraão, tem a sua continuidade com Jacó, é homologado como um artigo da lei por Moisés, é ratificado por Neemias, e o profeta Malaquias, ele censura os seus contemporâneos, porque estes estavam sendo omissos, relapsos e totalmente negligentes em relação ao dízimo. Tanto é que ele diz no capítulo 1 e versículo 14 do seu livro: maldito seja o enganador, que tendo no seu rebanho um animal perfeito, promete, mas na hora de oferecer ao Senhor, oferece uma coisa vil, desprezível, aquilo que não vale nada. No Novo Testamento, o texto mais conhecido é o de Mateus capítulo 23 e versículo 23. O Novo Testamento possui 27 livros, 260 capítulos e 7.959 versículos. Eu já li o Novo Testamento algumas vezes, em especial os evangelhos, tanto os sinóticos quanto o evangelho de João. E a única vez que eu vejo Jesus parabenizando os fariseus
é em relação aos dízimos. Em nenhum outro lugar da Bíblia você vai encontrar Jesus parabenizando os fariseus. Pelo contrário, Jesus censurava a hipocrisia, o verniz religioso que eles possuíam. Mas em Mateus capítulo 23, versículo 23, ele diz: ei, vocês dizimam da hortelã, do endro e do cominho, no entanto se esquecem do juízo, da fé e da misericórdia. Deveis, pois, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, o dízimo é bíblico. Agora sabe o que é que me chama a atenção? Eu sei que fui informado que existem alguns hebraístas aqui nessa igreja, e se eu falar algo incorreto aqui, por favor, sintam-se na liberdade de me corrigir. É que a palavra dízimo no hebraico é maser, é a mesma raiz para a palavra aproximação, ou seja, literalmente falando, extraindo a etimologia da raiz da palavra hebraica, significa que quando a Bíblia diz que Abraão ele dizimou, ele deu a Melquisedeque, no hebraico é maser, significa que Abraão estava se aproximando. Ou seja, toda vez que alguém dizima biblicamente, literalmente falando, essa pessoa está se aproximando de Deus. Mas aí fizeram-me um outro questionamento. Estou falando de fidelidade, e é um questionamento que algumas pessoas têm. Irmão Everaldo, me dê uma razão para contribuir, me dê uma razão para ser dizimista, me dê uma razão para ser um ofertante. E eu, sinceramente, particularmente, eu gosto quando me fazem esse tipo de pergunta. Quem é que está com a Bíblia aberta aí? Abram, por favor, as vossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, e vamos ler a partir do versículo de número 11. Eu amo quando eu ouço esse barulho, esse dedilhar das páginas áureas das Sagradas Escrituras. Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 11. Uma razão para você ser contribuinte, ofertante ou dizimista é esta: é porque Deus é quem cria condições para que você possa prosperar. Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir novamente. É Deus quem cria condições para que você possa prosperar. Todos acharam Deuteronômio capítulo 8, amém? O texto diz: guarda-te, para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram. Com que propósito? Primeiro, para te humilhar; segundo, para te provar; terceiro, e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Versículo 8: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. A primeira razão é
está. É Deus quem cria condições para que possamos prosperar. Olha aqui para mim, queridos. O interessante é que quando nós falamos sobre prosperidade na igreja Evangelista Wesley Mariano, algumas vezes somos tão capitalistas, diácono Samuel, que nós pensamos em din-din, bufunfa, grana, arame, gaita, ferpa, dinheiro, dólar, euro, real. E não é, irmãos. Prosperidade na Bíblia Sagrada não está vinculado somente a dinheiro. Prosperidade na Bíblia Sagrada significa literalmente obter excelentes resultados. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Prosperidade na Bíblia Sagrada significa obter excelentes resultados. Ou seja, Deus não quer que você tenha apenas prosperidade financeira. Deus quer que você tenha excelentes resultados na sua vida pessoal, profissional, conjugal, familiar, ministerial, espiritual. Ou seja, o desejo de Deus é de te abençoar em todas as áreas. A primeira razão para ser um contribuinte, um ofertante, um dizimista, é porque é Deus quem cria condições para que possamos prosperar, para que possamos adquirir, para que possamos possuir. Porque se não fosse Deus, queridos, nós não estaríamos aqui esta noite. Pastor José Alves, nos precedendo, disse ainda há pouco que muitos eram e já não são. E enquanto ele dizia isto, eu me lembrei de um armador grego chamado Aristóteles Sócrates Onassis, o homem mais rico do mundo entre as décadas de 60 e a década de 70. Onassis, ele ganhou notoriedade mundial ao se casar com a viúva do ex-presidente norte-americano John Fitzgerald Kennedy, assassinado em Dallas no dia 22 de novembro de 1963. Assim que ela se casa com ele, ela passa a ter um sobrenome super extenso. Ela passa a se chamar Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis. Onassis, ele possuía absolutamente tudo que nós gostaríamos de ter. Era rico, tinha status, era famoso, nada lhe faltava. Porém, num exame de rotina, o seu médico chama para entrar no consultório e lhe dá o mais terrível de todos os prognósticos: Senhor Onassis, o senhor tem apenas 6 meses de vida. Ele se levanta da cadeira, agarra o médico pelo colarinho e diz: eu vou te dar uma ilha, eu vou te dar um iate, eu posso te dar carros, eu posso te dar muito dinheiro, eu posso fazer de você um homem rico. O médico calmamente tira a mão de Onassis do seu colarinho e diz: Senhor Onassis, eu posso manipular a vida, eu posso abreviar a vida, mas eu não tenho condições de lhe conceder mais vida. Se Deus não tiver misericórdia do Senhor, então ninguém pode fazer absolutamente nada. É Deus quem cria condições para que possamos prosperar. Queridos, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, à exceção daqueles que foram vitimados pelo Covid-19, segundo a ONU, morrem no mundo 120 milhões de pessoas por ano, são 10 milhões de pessoas por mês, são 334 mil pessoas por dia, são 13.916 pessoas por hora, são 232 pessoas por minuto. Nós estamos aqui há 1 hora mais ou menos, 1 hora e 20 minutos, neste momento,
mais de 28 mil pessoas estão sendo sepultadas, veladas ou conduzidas ao cemitério neste momento. Mas se há um motivo para louvarmos a Deus e sermos fiéis a Ele, é porque Deus nos concedeu com vida para estarmos aqui esta noite. Deus te conservou em vida para estar aqui neste lugar. Alabracandarabracei, alabraçui de fraço e de candarabraia, sui de candarabracou, alabraçui de fraço e de candarabraia, alabraçu de fraço. Uma porta muito esperada se abre para a tua vida esta noite. O teu deserto Deus vai converter em mananciais de águas ainda este ano, diz o Senhor. Estou sentindo a presença dele aqui, irmãos. A primeira condição, ou a primeira razão para sermos fiéis ao Senhor nas nossas contribuições, é porque Deus é quem cria condições para que possamos prosperar. Diga: eu creio. Fala com voz de crente pentecostal, diga: eu creio. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui neste lugar. Vamos em frente, porque o horário está quase me mandando parar. Qual a segunda razão para sermos fiéis contribuintes ao Senhor? Ainda estão com a Bíblia aberta aí, amém? Vá para Deuteronômio capítulo 14, a partir do versículo de número 22. Livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo de número 22. Quem achou diz: eu achei. Acharam? Olha o que o texto diz o seguinte: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente que cada ano se recolher no campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Eu vou citar mais uma vez, Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 e 23. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente que cada ano se recolher no campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Que o maior beneficiado em ser dizimista somos nós mesmos. Está no texto, irmão. O maior beneficiado, presbítero eterno, em sermos dizimistas somos nós mesmos. Ele diz: você irá trazer, mas no lugar que eu escolher para lhe fazer habitar o meu nome, vocês vão comer do cereal, do mosto, do azeite e o primogênito das tuas vacas e das tuas ovelhas, no propósito de que aprendam a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Maior beneficiado somos nós mesmos, irmãos. É através das nossas contribuições que nos acomodamos de maneira confortável na casa do Senhor nosso Deus, para contemplarmos a sua formosura
e para aprendermos no seu templo. É aqui o lugar onde Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. É aqui que estão fixos os seus olhos e o seu coração. É aqui que estão atentos os seus ouvidos à oração que se realiza neste lugar. Aqui é o lugar escolhido por Ele para Ele se manifestar de maneira apoteótica. É aqui neste lugar que compreendemos as crises e os conflitos que nós enfrentamos. Vocês se lembram de Asaf? 73º Salmo. Asaf começa com uma lamentação, sinceramente, uma lamentação de pensarmos que ele estava se desviando. Ele diz: olha, eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. E Asaf, do versículo 1 ao verso de número 16, ele vem descrevendo toda a prosperidade dos ímpios. Asaf diz: parece que eles são imunes, eles são impunes, eles não sofrem qualquer tipo de juízo, eles praticam as mais diversas barbáries e nada lhes acontece. No versículo 17, porém, ele diz: porém, quando eu entrei na casa do Senhor, eu compreendi qual era o fim deles. Isaías, do capítulo 1 ao capítulo de número 5, você vai encontrar Isaías 9 vezes dizendo: ai deste, ai desta, ai desse, ai dessa, ai daquele, ai daquela, ai de Edom, ai da Assíria, ai da Babilônia, ai de Moabe, ai dos moradores de Jerusalém. Porém, quando Isaías entra no templo, no mesmo ano em que morre o seu primo de primeiro grau, o rei Uzias, Isaías entra no templo, contempla aquela visão, e sabe o que acontece com Isaías? Uma verdadeira conversão. Isaías para de olhar para os lados, Isaías começa a olhar para dentro de si mesmo e diz: ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O templo é o lugar que Deus escolheu para se manifestar, para que a sua glória se manifeste em nossas vidas. Irmãos, permitam-me dizer, tem gente que diz: eu não vou ser dizimista, pelo contrário, vou usar o meu dízimo, vou comprar cesta básica e vou dar para quem precisa. Você quer fazer isso? Amém, é louvável, só que não faz isso com o dízimo não, querido. O dízimo é primícia. Você está colocando a mão naquilo que não é teu, naquilo que é de Deus. Aquilo que é de Deus é de Deus. Agora aquilo que é teu, você pode fazer o que você quiser. O interessante, pastor Deneval, é que nós temos uma naturalidade enorme para dar a César o que é de César, mas quando se trata de dar a Deus o que é de Deus, a gente quer espiritualizar a coisa. É verdade. Quando se trata de dar a César o que é de César, o preço dos impostos pode ser um absurdo. A gente paga, reclama, mas paga. Mas quando se trata de dar a Deus aquilo que é de Deus, aí a gente diz: não, Deus só quer que a gente esteja no templo, Deus só quer que a gente ore, Deus só quer que a gente não peque, Deus só quer que a gente bata ponto no culto todo domingo e tá bom demais. Deus só quer isso, não precisa de mais nada não. Parece que nós temos essa tendência de espiritualizar tudo aquilo que é inerente a Deus. Mas a partir de hoje eu tenho certeza que você vai sair daqui com esta convicção de que César na verdade cobra juros absurdos, mas Deus não cobra juro de ninguém. Pelo contrário, Deus te abençoa, te protege, guarda a tua casa, a tua família e vai te levar para o céu no arrebatamento.
Vamos lá. E eu já encerro. 8h40 eu passo. E eu já encerro. Vou até fechar a Bíblia para você ter certeza que eu já estou encerrando. Qual a terceira condição? A terceira razão para sermos contribuintes é esta. Sabe qual é, querido? Eu tenho certeza que você vai gostar. É esta aqui. Porque se você for um contribuinte fiel, você estará depositando nos céus. Parece ser jargão, parece ser clichê, parece ser frase de efeito de pregador, mas não é não. É bíblico o que eu vou dizer. Quem deposita nos céus tem crédito com Deus. Eu vou repetir: quem deposita nos céus tem crédito com Deus. Em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20, Jesus diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, porque lá nem a traça e nem a ferrugem consomem, e lá também os ladrões não minam nem roubam. Eu sempre tenho o hábito de dizer, e sempre aconselho, e sempre oriento, que se deve ter uma conta bancária, uma conta poupança, uma conta corrente, porque nós não sabemos as eventualidades que podem ocorrer amanhã. Eu oriento que você tenha uma conta no Bradesco, no HSBC, que você tenha na Caixa, no Itaú, no Banco do Brasil, no Banco Safra, até no Banco Boston, se você puder e se quiser também. Só que existe um porém, queridos: não se esqueça de depositar também aonde na eternidade poderá fazer toda a diferença. Querido, nós estamos correndo um risco muito grande e não nos damos conta disso. Estão com a Bíblia aberta aí, amém? Lucas capítulo de número 12. Eu já encerro. Vou colocar a Bíblia aqui na cadeira para você ter certeza que eu já estou encerrando. Lucas capítulo de número 12, a partir do versículo de número 13. Lucas capítulo de número 12, a partir do versículo de número 13. Quem achou diz: eu achei. Eu também já achei aqui. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. Preste muita atenção nesse texto e veja o risco que nós estamos correndo. Diz-nos assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Jesus termina esta parábola dizendo: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Deixa a tua Bíblia aberta, e é momento de confrontação agora. Só pergunte, e você não precisa esperar a resposta.
dedo indicador, pergunte de maneira contundente para o teu irmão: se Deus te chamar hoje, pedir a tua alma hoje, o que é que você tem preparado para apresentar a Ele? Se Deus nos chamar hoje, o que é que nós vamos apresentar diante dEle? Senhor, eu não fui fiel nem naquele bendito 50 centavos que eu tinha no bolso. Nós corremos este risco todos os dias e não nos damos conta disto. Só que existe um porém, queridos. Eu disse que quem deposita nos céus tem crédito com Deus. Quer um exemplo? Vamos aí para a Bíblia, 2 Reis capítulo 20, já estou encerrando. 2 Reis capítulo 20, a partir do versículo de número 1. Eu já achei aqui, quem já achou, dá glória a Deus. Amém. 2 Reis capítulo 20, a partir do versículo 1. 2 Reis capítulo 20, a partir do versículo 1, podemos ler, amém? Olha o que diz o texto: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Abre parêntese, segundo Flávio Josefo. Flávio Josefo não era Iosef ben Matatiarro, né, Samuel? Segundo Flávio Josefo, ou Iosef ben Matatiarro, que era o seu nome de batismo, Ezequias estava com um câncer no pâncreas. Mas vamos lá. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, fecha parênteses. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e ele disse: ordena, em outra versão, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com um coração puro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: volta, 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 e disse a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Dá uma olhada na história, na biografia de Ezequias, irmãos. Quando Ezequias assume o reino, qual a primeira medida? Vou reabrir as portas do templo. Ele chama alguns homens fiéis e disse: vamos recolher uma grande oferta, uma grande coleta. O templo está com as portas fechadas. Vamos reconstruir, vamos restaurar, vamos tirar o entulho, vamos tirar os escombros, vamos tirar a sujeira, vamos reabrir o templo. Ele torna a reabrir o templo. Sabe o que ele faz? Ele institui novamente os sacrifícios no templo. Ele instrui e ensina o povo a contribuir e fala dessas contribuições. Mas como todo homem é falível, tem as suas limitações, o salmista nos diz no Salmo 39, verso 5, que os nossos dias são medidos a palmos. Ezequias, 39 anos de idade, adoece, câncer no pâncreas, vegetativo, em estado de metástase, cadavérico em cima da cama. E o profeta
chega na recâmara real e diz: assim diz o Senhor. Não era Isaías. Assim diz o Senhor: prepara, ordena, coloca em ordem a tua casa, porque a palavra do Senhor é esta: morrerás e não viverás. O que este homem faz? Ele vira o rosto para a parede. Ele estava tão debilitado que ele não consegue sequer levantar da cama. Ele vira o rosto para a parede e ele começa a orar dizendo: ah, Senhor, lembra-te, traga a tua memória. Primeiro, eu andei diante de ti em verdade. Olha a oração de Ezequias: eu andei diante de ti em verdade. Segundo, com um coração puro. Terceiro, fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia diz que ele acaba de orar e ele chora copiosamente. Ele chora muitíssimo. Ezequias está chorando no quarto e o profeta está indo embora. Ezequias está chorando no quarto e o profeta está indo embora. Ezequias está chorando no quarto e o profeta está indo embora. Ezequias está chorando, mas quando ele chega no pátio, Deus brada dos altos céus dizendo: volta, volta, volta lá agora, volta. Ezequias podia questionar dizendo: Senhor, acabei de sair de lá, acabei de entregar a tua mensagem, conjecturando, sem ofender o texto. Pode ser que Deus tenha lhe dito: eu sei, Isaías, eu vi, só que existe um porém. Ezequias acabou de consultar o seu saldo bancário aqui em cima, e eu acabei de constatar que este homem tem crédito aqui comigo. Volta lá e diz que eu estou pagando a dívida, eu estou curando desta enfermidade e acrescentando mais 15 anos de vida. Irmãos, olhem aqui para mim. Alguém que anda diante de Deus em verdade, com um coração puro, que faz o que é reto aos olhos do Senhor e tem sensibilidade para chorar diante de Deus. Como é que Deus não ouve a oração de uma pessoa dessas? Como é que Deus não ouve a oração de um homem, de uma mulher com estas características? Ei, seja contribuinte, seja fiel, dizimista e ofertante, porque se você fizer isso, creia, acredite biblicamente, você vai estar depositando nos céus e Deus não fica devendo nada para ninguém. Se coloque em pé. Com o consentimento, a aprovação, a anuência, o beneplácito do nosso pastor presidente, eu quero pedir à jovem Sara que prepare para louvar o Senhor com mais um hino. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu sei que você não pode vir aqui à frente, mas eu quero orar por você aonde você está. Você vai estabelecer esse propósito com Deus. Sabe qual é o nosso maior erro, irmãos? É que nós pensamos em cifras, nós pensamos em números, e Deus não olha para cifras, Deus não olha para números, Deus olha a fidelidade do coração. Deus olha para a fidelidade do nosso coração. Olha a oração: andei diante de ti em verdade, com um coração puro, fiz o que era reto aos teus olhos. Quando alguém anda diante de Deus em verdade, com um coração puro, faz o que é reto diante dos olhos do Senhor, e tem a sensibilidade para chorar na sua presença. Irmão, o que eu vou dizer aqui pode ser até hiperbólico, mas se Deus não te atender, eu como a Bíblia.
Se Deus não te responder, eu como a Bíblia. Porque quem anda diante de Deus em verdade, com um coração puro, e faz o que é reto aos seus olhos, acredite, Deus está sempre pronto para ouvir quando Ele clamar. Aleluia, levante a mão aos céus. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas você vai sair daqui com este propósito. E é uma palavra profética de Deus para a tua vida esta noite. Você acredita, amém? Eu vou repetir, uma palavra de Deus, uma palavra profética de Deus para a sua vida esta noite, amém? Sabe que palavra é esta? Versículo de número 5 do capítulo 20 de 2 Reis. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Se prepare, porque a tua vitória está mais perto do que você imagina.